Crimes que se tornaram rotina nos noticiários. Homem mata a esposa na frente do filho por causa de dinheiro. Você vai ver na cidade de Rio Verde, homem mata cunhado e sobrinho. O motivo seria porque ele queria dinheiro para bebida alcoólica. Vidas tiradas por motivos banais. Em princípio, motivo fútil é aquele pequeno, é aquele mesquinho. O agente quando mata em razão de uma buzinada no trânsito, em razão de uma olhada para a namorada, ou seja, circunstâncias extremamente pequenas que jamais poderiam denotar a necessidade de um crime bárbaro como o homicídio. No sentido diametralmente oposto está a qualificadora da torpeza, que nada tem a ver com futilidade, mas que trata-se de um motivo que causa asco, motivo ignóbil, que causa repulsa, traduzindo em uma linguagem mais acessível, que causa nojo no ser humano comum. Termos difíceis de compreender, mas necessários para a investigação e para o julgamento dos crimes. As qualificações permitem soltar ou não um acusado e é indispensável para determinar a pena a cumprir. Qualificadoras, em geral, são motivos ou circunstâncias ou meios de execução que denotem a maior gravidade e maior reprovabilidade da infração penal. No caso de homicídio, por exemplo, nós temos na figura do homicídio simples a pena de reclusão em seu preceito secundário de 6 a 20 anos de reclusão. No sentido diametralmente oposto, tratando-se de homicídio qualificado, nós temos o preceito secundário também de reclusão, mas a pena variando de 12 a 30 anos, o que já demonstra a robustez da repressão penal buscada com essa qualificadora. No caso de morte violenta, o primeiro passo é saber se ela foi intencional ou não. Bom, o dolo demonstra a intenção do agente cometedor da infração penal. Dolo demonstra a necessidade do indivíduo, a vontade do indivíduo de cometer a infração penal dolosamente, ou seja, intencionalmente. Já o crime culposo é aquele em que a gente não tem a intenção de matar, de lesionar, de furtar, mas sim ele demonstra uma falta de cuidado. Viver em sociedade exige cuidados previstos pela legislação, inclusive penal. E quando o indivíduo descumpre esse dever objetivo de cuidado, ele pode cometer um crime culposo, seja por imprudência, negligência ou imperícia. A imprudência ocorre quando a gente age, ele faz alguma coisa sem o devido cuidado. Por exemplo, quando avança um sinal vermelho. No sentido diametralmente oposto está a negligência, quando a gente deixa de fazer. Por exemplo, quando não troca um pneu careca. E a imperícia ocorre quando a gente não tem o conhecimento técnico inerente ao ofício, arte ou profissão. A Polícia Civil tem muita cautela com os casos de homicídio. Alguns fatores podem mudar as características do crime, fazendo com que passe de fútil para torpe. É aí que entra o trabalho de inteligência dos investigadores. Aprofundando um pouco juridicamente acerca dessas qualificadoras, é importante que se note que costumeiramente existe um conflito entre elas. Por quê? Inegavelmente, toda pessoa que mata por um motivo fútil também comete um crime nojento e asqueroso. Para que haja essa solução jurídica, nós adotamos o princípio da especialidade. Ou seja, se todo motivo fútil é torpe e o contrário não é verdade, prevalecerá sempre, quando o motivo for pequeno, o motivo fútil. Se assim não fosse, o motivo fútil acabaria sendo um nada jurídico, sem qualquer aplicação prática. Assassinatos como o de Rio Verde ou o recente caso em Aparecida de Goiânia, é necessário uma minuciosa investigação, para que não corra o risco de ter a qualificação questionada pela defesa do acusado. Não é porque se for um valor insignificante, nós teríamos o homicídio qualificado por motivo fútil. Se for um valor razoavelmente significativo, em que pese não haver futilidade, na medida em que não se demonstra a pequenez do objeto da infração penal, nós teríamos a possibilidade da torpeza, ou seja, nojento, asqueroso, aquilo que causa repulso em um ser humano comum.